Boa noite. Agora são 6h13 e há pouco os votos deste segundo turno das eleições começaram a ser apurados e é o que você vai ver agora no Band Eleições. Nós vamos direto para o Tribunal Regional Eleitoral, onde está o nosso repórter Igor Calhan, que tem as informações minuto a minuto dessa apuração. Igor, conta pra gente qual que é o percentual neste momento de urnas já apuradas aqui em Minas. Boa noite. Olá, Inácia, boa noite para você, todos que acompanham essa cobertura especial da TV Band Minas nas eleições 2018. Olha, Inácia, a apuração segue muito adiantada, muito acelerada aqui no estado. Nós já temos 51,28% das urnas apuradas, ou seja, já passamos de metade da apuração. E Romeu Zema, do Partido Novo, vai liderando aí com 70,35% dos votos válidos. Repetindo, Romeu Zema, do Partido Novo, aparece com 70,35% dos votos válidos, enquanto Antônio Anastasia, do PSDB, aparece com 29,65% dos votos válidos. Inácia, transformando isso em números para a gente ter um pouco mais de noção, Romeu Zema já aparece com mais de 3.600.000 votos, enquanto Antônio Anastasia tem pouco mais de 1.520.000 votos. Ou seja, a diferença entre os candidatos neste momento é de mais de 2.100.000 votos, reforçando, por enquanto, 51,28% das urnas apuradas aqui em Minas Gerais. Inácia. Tá certo, Igor. Além do andamento da apuração das urnas, surgindo qualquer outra demanda aí, pode chamar a gente aqui que estamos ao vivo. Obrigada e até já. Bom, gente, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco também para analisar o resultado das eleições aqui no estado. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, 51% ainda não é a totalização das urnas, mas estamos caminhando para isso e, pelo jeito, lá pelas 7h30, no máximo, a gente já vai chegar aí na apuração de 100% aqui no estado. Eu quero te perguntar o seguinte, o que os dois candidatos levaram de melhor para o eleitor escolher e analisar, considerando o primeiro e o segundo turnos? Inácia, Romeu Zema conseguiu fazer essa virada, né, da campanha eleitoral ainda no primeiro turno, quando surpreendeu a todos, nós inclusive, ao eleitor, aos institutos de pesquisa, quando ele saiu de um sábado à noite de 19 pontos percentuais no Instituto de Pesquisa para chegar no domingo à noite, no dia seguinte, com 42% da votação que emergiu das urnas. Então, o Romeu Zema foi a grande novidade. Eu acho que ele conseguiu se encaixar naquela frequência que o eleitor estava cobrando, buscando aquele apelo pelo novo, pela renovação. Ele conseguiu se encaixar naquela linha de ser o apolítico, de chega de política, do cansaço que o eleitor tem, da insatisfação com os políticos tradicionais, a quem ele, inclusive, deixou a Anastasia bem vinculado. E, ao mesmo tempo, especialmente aqui em Minas Gerais, havia esse cansaço, essa fadiga de material da polarização de 16 anos da disputa entre PT e PSDB. Então, com isso aí, a Anastasia representa essa porta de saída para o eleitor que buscava essa novidade, que poderia ter sido o João Batista Marisguia, poderia ter sido o Claudinei do Avante, do Lindo Avante, enfim, até a do Clévia Lopes. Marcelo Lacerda trabalhou muito, defendeu muito essa tese da terceira via. Quer dizer, então, o Romeu Zema conseguiu, de alguma forma, encaixar nessa terceira via, na terceira votação, e quando perceberam que ele poderia chegar lá, eles descarregaram essa expectativa sobre ele. Tá certo. Por hora é isso. Obrigada, Orion. A gente volta a conversar em outros boletins, viu? Com certeza. Um prazer. Até já. Bom, gente, durante todo o dia de votação, várias urnas eleitorais aqui no estado estavam sem energia elétrica depois das fortes chuvas que atingiram cidades desde sábado. E para manter o andamento das eleições, as urnas funcionaram com baterias. Em Conceição do Mato Dentro, na região central do estado, a Justiça Eleitoral precisou contar com um helicóptero da Polícia Militar para transportar baterias extras. Por lá, várias sessões eleitorais ficaram sem energia elétrica por conta de um temporal que caiu antes do início da votação. Na capital mineira, este colégio, na região de Venda Nova, também ficou sem energia. As urnas funcionaram por meio de baterias. Eu estou tranquila porque eu já votei, mas tem minha filha que está vindo de Contagem e até o momento não conseguiu chegar para votar. Nós temos aqui mais de 1.500 famílias sem energia elétrica desde ontem às 14 horas. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas acompanhou as substituições das baterias e de algumas urnas, sem descartar a possibilidade de votação manual em alguns locais. Em frente ao colégio, na região de Venda Nova, o poste que estava com duas chaves caídas há mais de 24 horas causava a indignação das pessoas com a companhia de energia. Na avenida ali embaixo tem energia e a gente está aqui, é um quarteirão e desde ontem às 14 horas, 15 horas, estamos sem energia. Nós estamos ao lado de uma sessão eleitoral e não tem luz.
A falta de energia no colégio foi ocasionada por uma forte chuva que caiu em Belo Horizonte e na região metropolitana nesse sábado. Aqui nesse ponto, próximo ao local de votação, uma árvore caiu, atingindo a rede elétrica. A padaria de Alfredo fica em frente ao Colégio Tabajara Pedroso e também sofreu com a falta de eletricidade. Ao abrir freezer por freezer, ele contabiliza prejuízos. Picolés, iogurtes, bebidas e comidas congeladas foram perdidas. Até agora, uns 15 mil reais sem fluxo de caixa. Só em produtos, mais ou menos 15 mil já. O comerciante lamenta pelas perdas do comércio e dos eleitores, que ele viu ir embora do colégio sem paciência para esperar a troca das baterias das urnas. Teve pessoas que foram embora sem votar, porque chegaram que tinha uma sessão que a urna veio descarregada, não tinha bateria, foram embora e falaram que ia justificar depois. A CEMIG informou que 150 eletricistas estão atuando em Belo Horizonte e região metropolitana, mas que ainda não há uma previsão para o restabelecimento da energia no bairro onde fica a Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso, ali na região de Venda Nova. E também aqui na capital, o Tribunal Regional Eleitoral enviou 18 baterias reservas para a Escola Municipal Caio Líbano Soares, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul, que ficou sem energia durante o dia depois que uma árvore de 8 metros de altura caiu e danificou a rede elétrica. O cenário deste domingo de votação foi um pouco diferente do visto no primeiro turno. Nas ruas e portas de colégios eleitorais, pouco ou quase nenhum lixo produzido pelas campanhas. Locais de votação em várias regiões de Belo Horizonte, assim. Mais limpo do que da primeira vez. Que agora as coisas estão mais definidas, né? De acordo com o gerente regional de limpeza urbana da capital, o motivo não passa diretamente por uma conscientização da população. Como são 4 candidatos, 2 para presidente e 2 para governador, então fica mais fácil o TRE identificar os sujões, né? E eu acho que eles não estão querendo arriscar, não. A diferença é notória e você deve ter percebido quando foi votar. No primeiro turno das eleições, a SLU retirou das ruas da capital de 8 a 10 toneladas de santinhos. Desta vez, no segundo turno, eles praticamente não foram notados. A gente rodou todos os colégios eleitorais, a gente não está achando panfletagem, não. Nós estamos mais com um trabalho preventivo mesmo de limpeza da entrada dos colégios eleitorais, até diante das chuvas de ontem, né? A gente pode ver ali a questão de galhos caídos, mais para preventivo mesmo. Vale lembrar que desde as 10 horas da noite de sábado, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibiu qualquer tipo de propaganda eleitoral, sob pena de detenção a quem desobedecer a ordem. Os candidatos que disputam o Palácio da Liberdade neste segundo turno votaram no início da manhã de hoje. Romeu Zema, do Partido Novo, votou em uma escola estadual de Araxá, lá no Alto Paranaíba. O empresário estava acompanhado dos pais e se mostrou confiante com o resultado das urnas. Ele também recebeu cumprimentos de apoiadores pelo aniversário comemorado neste domingo. O candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, Romeu Zema, votou nessa escola de Araxá. Ele chegou acompanhado de parentes e simpáticos à sua candidatura. Na entrada do local de votação, ele foi cercado por jornalistas e também por alguns eleitores que o esperavam. O candidato está celebrando neste domingo seu aniversário de 54 anos. Depois de votar, ele falou com alguns eleitores e afirmou que está otimista em relação ao resultado. Caso eleito hoje, vou ter um secretariado totalmente profissional, porque estou sendo eleito sem ter o rabo preso com ninguém. Vamos trazer as melhores pessoas para poder dar jeito em Minas Gerais. Para acompanhar o candidato ao governo do estado e também todo o processo eleitoral, as polícias civil, federal e militar fizeram uma ação conjunta no intuito de garantir a segurança do candidato. Depois de votar no início da tarde, o candidato Romeu Zema viajou para Belo Horizonte. Aqui na capital, ele acompanha a apuração dos votos com a família no bairro Funcionários, região Centro-Sul da capital. O candidato pelo PSDB, o senador Antônio Anastasia, votou em um colégio particular no bairro Anchieta, região Centro-Sul de BH. Ele estava acompanhado do senador eleito Rodrigo Pacheco, do DEM. O candidato ao governo do estado pelo PSDB, Antônio Anastasia, votou neste colégio no bairro Anchieta, região Centro-Sul da cidade. Ele chegou 10 minutos mais cedo que o previsto, acompanhado do senador eleito em Minas, Rodrigo Pacheco, do DEM. Após votar, Anastasia falou com a imprensa sobre a campanha neste segundo turno. Um balanço muito positivo, apesar de ter sido uma campanha muito intensa, né? Uma campanha curta, mas intensa.
E a campanha de 2 turnos fica, claro, naturalmente é mais cansativa. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer sempre o carinho, a cordialidade que foi recebido em todos os momentos durante a campanha e agradecer muito os eleitores, né, e respeitando a sua decisão, que será nessa data de hoje. O PSDBista comentou também sobre as pesquisas que no primeiro turno o colocaram na preferência do eleitorado. As pesquisas, eu dei entrevista aqui para vocês há 3 semanas atrás, com 44% dos votos lá na frente. Não foi isso que aconteceu. Então as pesquisas desgastaram um pouco, mas eu também não vou brigar com as pesquisas. No primeiro turno, Anastasia ficou com 29,06% dos votos válidos e acabou em segundo na corrida ao governo de Minas. Neste segundo turno, o candidato do PSDB disse que vai acompanhar a apuração dos votos em casa e que está confiante na virada. Vamos aguardar, só faltam poucas horas. Os eleitores votarão com total independência, soberania, tranquilidade. E no final do dia nós já saberemos o resultado e vamos naturalmente respeitá-lo, sempre aplaudir, porque o mais importante é a democracia. Por fim, Antônio Anastasia falou sobre o papel das redes sociais nessas eleições. Não há dúvida alguma que as redes sociais se transformaram também agora no novo instrumento de comunicação e meio de acesso às massas, né, em termos de comunicação eleitoral. Agora, se é decisivo, é difícil saber, mas que houve um aumento forte do seu papel é indiscutível. Falta pouco para conhecermos os novos representantes do Estado e do país. E durante todo este domingo de votações, eleitores expressaram nas urnas e nas ruas o que eles querem que os nossos políticos façam assim que eles assumirem seus cargos. Os eleitores compareceram para votar das 8 da manhã às 5 da tarde em mais de 10.200 locais de votação. 305 sessões de 18 zonas eleitorais garantiram a festa da democracia aqui no estado. Aqui em Minas Gerais, mais de 15 milhões de eleitores estiveram aptos a votar. Nesse domingo, eles depositaram nas quase 50 mil urnas espalhadas pelo estado muito mais do que um simples voto. Eles deixaram a esperança de dias melhores. Depois de votarem de forma consciente, muitos eleitores disseram que o próximo governador do estado terá muito trabalho em várias áreas, independentemente de quem ganhasse as eleições. O que a gente espera que seja um governo que se preocupe especialmente com a educação. Eu sou professora, eu luto sempre pela educação. A área da saúde está muito defasada. Como eu já sou da área da segurança também, acho que está meio defasada. Muitos por aqui acreditam que o presidente também terá muito a fazer, principalmente na saúde. É respeito, tanto a pessoa na hora que ela está sendo recebida, quanto pelos médicos. E respeitar eles também com o salário deles, para eles poderem estar atendendo a população. Para ter uma melhor saúde, tem que ter uma melhor educação, tem que ter um melhor respeito. Cláudia está feliz com o período eleitoral deste ano. Segundo ela, a corrida presidencial mostrou que os brasileiros estão mais interessados pela política. Dentro das suas limitações de visão, ou talvez aquilo que realmente acredita, que realmente espera, mas com certeza elas tiveram um olhar mais atento em relação à política, esperando um Brasil melhor para criar nossos filhos, né? Por enquanto é isso, estaremos de volta às 7h40 da noite, Band Eleições. Boa noite, agora são 7h50. Minas já tem um novo governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo, e já reúne mais de 70% dos votos válidos, superando Antônio Anastasia, do PSDB. E no cenário nacional, Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito. Nós vamos agora para o Tribunal Regional Eleitoral, onde está o repórter Igor Calhan, que continua de olho na apuração para atualizar para a gente o número de urnas apuradas. Igor, falta pouco para a gente chegar aí a 100% da apuração aqui em Minas. Boa noite. Exatamente isso, Inácio. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham essa cobertura especial da Band no segundo turno das eleições. Ô, Inácio, vamos voltar com você aí no estúdio, a gente já volta então daqui a pouco. Bom, gente, nós vamos agora fazer um encerramento aqui em Minas, mas você continua acompanhando em rede nacional. Boa noite, agora são 8h59. O novo governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, diz que vai começar a trabalhar com a equipe de transição amanhã. A apuração das urnas aqui no estado está pertinho de 100%. Zema conquistou 71,8% dos votos válidos e Antônio Anastasia, do PSDB, chegou ali perto de 28%.
No cenário nacional, Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com 55,2% dos votos válidos, superando Fernando Haddad, do PT. E 99,9% das urnas já estão apuradas em todo o país. Nós vamos agora para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, onde está o nosso repórter Igor Calhan, que continua de olho na apuração para atualizar para a gente o número de urnas apuradas. Igor, falta bem pouquinho para 100%, né? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, realmente falta muito pouco para 100%. Nesse momento, nós temos 99,82% das urnas apuradas, ou seja, faltam apenas 87 sessões em todo o estado, 87 urnas apenas a serem apuradas. Então, esse número parcial que a gente vai passar agora vai mudar muito pouco. Romeu Zema, do Partido Novo, está eleito, é o novo governador de Minas Gerais, com 71,80% dos votos. Zema quase bateu aí a casa de 7 milhões de votos. Antônio Anastasia, do PSDB, teve 28,20%, chegou próximo aí a 2,800 milhões de votos. Nós vemos uma diferença então, Inácia, de mais de 4 milhões de votos entre os dois candidatos. Então, repetindo, Zema eleito com 71,80% dos votos, faltam um pouco menos de 87 sessões a serem apuradas. Inácia, passando rapidamente os votos para presidente aqui em Minas Gerais, que a gente sabe que é um estado sempre também muito decisivo, Jair Bolsonaro teve 58,22% dos votos, enquanto Fernando Haddad teve em Minas Gerais 41,78% dos votos. Inácia. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. A gente se fala mais tarde. Bom, em Minas Gerais, a gente vive a pior crise financeira dos últimos 20 anos. O novo governador vai assumir precisando mexer na estrutura de gastos para reduzir custos e aumentar a arrecadação. A renegociação da dívida do Estado com o governo federal também terá que entrar na pauta logo das primeiras semanas de governo. Os desafios aí de Romeu Zema no Palácio da Liberdade estão na minha conversa com o cientista político Adriano Cerqueiro, que está com a gente aqui hoje. Adriano, boa noite. Boa noite, Nácia. Tudo bem? Adriano, a gente pode falar que Minas fez as pazes aí com as pesquisas nesse segundo turno, que realmente a gente verificou aí nas urnas o que foi apontado pelas pesquisas? Sim, as pesquisas já conseguiram captar bem o movimento do eleitorado, né? E o eleitorado se estabilizou desde o início com essa preferência. E você se surpreendeu com essa forma de caminhar aí no pensamento do mineiro nas urnas ou não? Houve alguma surpresa, mas assim, eu acho que as pesquisas no primeiro turno, elas informaram o eleitor para orientar o seu voto. Por isso que houve tanta mudança assim, repentina, mas depois se acomodou. Entendi. E a gente vai trazer aqui agora para você ir analisando para nós os primeiros pronunciamentos do governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Já se pronunciou após aí o resultado das urnas e ele falou sobre vários temas. Entre eles está a parceria que ele pretende desenvolver com a Assembleia Legislativa. Vou depender muito do apoio da Assembleia, dos deputados. Vou estar dialogando sempre. Eu quero uma Assembleia que trabalhe ao meu lado, que vote conscientemente e que vote a favor dos mineiros. Pois é. Quando a gente fala de Assembleia, nós temos no ano que vem um quadro diferente. PT, com certeza, oposição, mas PSDB também, né? Vai depender de como o Zema trabalhar essa sua articulação. Ele pode conseguir captar esses votos. Você acha que a Assembleia vai cooperar com o novo governador, pelo menos no começo? Acredito que sim, senão vai pegar muito mal e ela depende muito dessa cooperação do governo de Minas também. E lembrando que nesse ano a Assembleia trabalhou bem pouco na votação de projetos, né, Adriano? Que demonstra uma dificuldade, né, da parte do antigo governante, né, de fazer uma liderança. O Zema tem que pegar esse exemplo para melhorar. Quer dizer, ele vai ter que ter boa negociação com a Assembleia. A gente vai agora para mais um ponto desse pronunciamento. O governador eleito disse, gente, que vai montar uma equipe de transição já para levantar os dados sobre as condições financeiras do Estado, e essa equipe vai começar a trabalhar amanhã. É que ele tem medo de encontrar aí números ainda piores que os anunciados pelo atual governo. Não me considero dono da verdade, nem super-herói, nem o salvador da pátria, mas acredito muito num trabalho disciplinado e consistente. Então, estamos já, a partir de amanhã, constituindo uma equipe que vai ser uma equipe de transição, que vai fazer, durante os próximos 60 dias, uma aproximação com o governo estadual e vamos aprofundar nos dados, porque temos uma preocupação muito grande da situação financeira do Estado ser pior do que o que tem sido mostrado.
Ô, Adriano, o governador eleito citou muito ali a parceria que ele vai desenvolver com o Tribunal de Contas do Estado para ter acesso a esses números. Mas ele também vai precisar da atual equipe do governador Fernando Pimentel. Você acha que ele vai encontrar alguma dificuldade? Tomara que não, né? Tomara que haja um espírito mais republicano e passe as contas. Mas, assim, a situação realmente está muito complicada das finanças. Então, quanto mais rapidamente ele tiver ciência disso e para tomar, já pensar quais são as primeiras medidas ano que vem, melhor. Para a gente lembrar, Minas entrou em janeiro deste ano com um déficit de 8 bilhões, tem uma previsão de 11 bilhões e quase e meio para o ano que vem, ou seja, realmente os dados podem ser ainda piores. Acredito que sim, que a gente não sabe o que aconteceu nesses últimos meses de governo. Né? Tá certo. Fica com a gente aqui, Adriano. Eu vou conversar agora com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, ele que está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Orion, o Romeu Zema disse na coletiva há pouco que ele tem receio dessa situação financeira de Minas estar pior do que o atual governo anuncia. Você apostaria nisso também? Não é sem razão, viu, Inácia? Porque, como você mesma disse, 11 bilhões e meio no orçamento projetando o déficit para o ano que vem, 2019. Mas veja bem, nós não temos conhecimento profundo da realidade financeira do Estado. O governador do Estado deve aos prefeitos, às prefeituras municipais, cerca de 9 bilhões de reais, de acordo com aqueles repasses não feitos constitucionais, do ICMS, do IPVA, de acordo com a Associação Mineira dos Municípios. Com isso aí, nós somamos de 11 mais 9, chegamos a 20 bilhões de reais. Não podemos esquecer que existe aquele uso dos depósitos judiciais, o Fundo de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de quase 5 bilhões de reais. Além da dívida de Minas com a União, que não está sendo paga mensalmente e o governo está ainda devendo essa renegociação. Então, esses números devem chegar de 20 a 30 bilhões de reais, Inácia. Certo, Orion, obrigada pelas informações, pela análise. Se der tempinho, mais tarde a gente volta a falar com você aí no Tribunal Regional Eleitoral. Obrigada. Bom, gente, e sobre a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, Romeu Zema, governador eleito do Partido Novo, ele disse que já começou aí uma conversa com o governo federal para tentar chegar a um acordo que ajude Minas a superar o estrangulamento nas contas. Já tivemos uma missão a Brasília que já começou a renegociar com o governo federal a dívida de Minas Gerais, que vamos agilizar ao máximo, que é um ponto hoje que causa estrangulamento financeiro no Estado. A gente volta a conversar com o cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, nós temos aí já o presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, e ele ainda não teve tempo de explicar como será essa relação republicana com os estados. Você acredita, pelo que ele vem falando até agora na campanha, no primeiro e no segundo turno, que ele vai ser sensível a renegociar com os estados, que estão em situação muito difícil? Eu acredito que vai ter que ser, porque um problema grave no Brasil é a questão tributária. Ele vai ter que renegociar esse pacto federativo. Se ele fizer esse trabalho, ele pode criar condições para recuperar a economia dos estados e também começar bem o seu governo. Vai exigir muita habilidade política da parte dele, mas ao mesmo tempo, se ele fizer essa movimentação e com o apoio que ele tem expressivo dos governadores eleitos, né, um número bom que foi apoiado por ele, eu acredito que se ele fizer esse movimento, pode ser um movimento muito positivo agora. Tem que fazer e tem que demonstrar capacidade de liderança. Pois é, porque a gente não viu o Bolsonaro apoiando governadores, né? Mas a gente viu vários governadores buscando aí mostrar que apoiavam o Bolsonaro, né? Exatamente. Eles perceberam essa liderança em termos de popularidade, então tudo vai depender de como o Bolsonaro vai conduzir o seu governo no início do ano que vem. Se ele atacar a questão econômica bem feita, envolvendo os estados, ele pode viabilizar. Tá certo, a gente vai acompanhar isso de pertinho para trazer tudo isso para você. Bom, e agora sobre o secretariado de Romeu Zema, o governador eleito diz que só vai escolher especialistas e ele se diz orgulhoso de ter chegado à vitória sem ter se comprometido com ninguém, sem ter que pagar favores. O melhor time que já esteve à frente de Minas Gerais. Nós vamos escolher pessoas a dedo. Muito provavelmente eu estou sendo o governador eleito que não tem nenhum cargo comprometido com ninguém. Então eu estou livre 100%, junto com o meu vice aqui, o Paulo Brant, para escolhermos uma equipe campeã. Realmente essa é uma situação diferente para nós aqui no Brasil, e não é só em Minas Gerais, né? Porque quando a gente vê um governo sendo eleito, ele tem uma coligação muito grande e que vai exigir dele compromissos na implementação de um governo novo. Você acha que essa independência do Zema é boa para Minas Gerais? Ele saberá usar isso?
é boa se ele souber usar, né? Com certeza ele tem uma certa liberdade, mas ele vai ter que ter muita sensibilidade para costurar um acordo com uma Assembleia que tem pouco compromisso formal com ele. A bancada do Partido Novo, né, é pequena na Assembleia. Ele vai ter que construir isso trabalhando com essa E escolher equipe. muito bem esses nomes, né, Adriano? Tem que escolher muito bem os nomes, assim, de pessoal capaz, mas que tem também capacidade de articulação. Isso, divisão política também, não Com apenas certeza, técnica, né? exatamente. O que nem sempre é fácil de encontrar as duas coisas num perfil só. Bom, gente, e no encerramento da coletiva, o governador eleito, Romeu Zema, contou que já conversou com o candidato derrotado, Antônio Anastasia, do PSDB, mas que ainda não teve contato com o atual governador de Minas, Fernando Pimentel. Eu já conversei com o senador Anastasia, ele me ligou há pouco, se colocando totalmente disponível, e no debate eu falei com ele também, que independente do resultado eu estaria. Então estou vendo que todos nós estamos somando, vou depender muito dele no Senado, então estamos todos juntos. Faz pra gente, Adriano, uma análise do significado para Minas Gerais, na trajetória política do Estado, de ter um novato como Romeu Zema, que é um empresário, que tem toda uma trajetória na gestão mais privada e não na gestão pública, que é um novato em relação a essa história. Eu vou te interromper um pouquinho aqui, porque a gente vai ter oportunidade agora de conversar com a nossa repórter Wanda Sampaio, que está acompanhando toda a festa lá em comemoração de Romeu Zema, do Partido Novo, governador eleito por Minas Gerais. A gente fala agora com a Wanda Sampaio. Wanda, boa noite. Boa noite a todos. Nesse momento, uma grande festa nessa casa de eventos na região leste da capital mineira. Empresários reunidos comemorando a vitória de Romeu Zema com mais de 70% dos votos válidos. Durante toda a tarde, o clima aqui foi de festa. Os empresários e os apoiadores reunidos acompanhando a apuração. O resultado oficial, a divulgação do resultado oficial foi recebido com festa. Quando o Romeu Zema chegou aqui, ele foi recebido com parabéns para você. Hoje ele comemora 54 anos. Romeu Zema conversou com os jornalistas, deu uma entrevista coletiva e ele agradeceu o voto dos eleitores e contou como vai enfrentar uma das maiores crises financeiras do Estado. Disse que vai reduzir o número de secretarias, renegociar a dívida com a União e disse também que não vai se furtar se houver necessidade de cortar cargos comissionados. Romeu Zema disse que já conversou hoje com Antônio Anastasia, onde ele recebeu o parabéns pela vitória e disse que vai tentar fazer uma transição de governo, de coalizão com o PSDB e com o PT. Disse que nesse momento é importante reunir forças para enfrentar essa crise que Minas Gerais enfrenta. Inácia. Tá certo. Wanda, muito obrigada pelas informações. Nossa equipe está acompanhando o Romeu Zema lá na festa de comemoração. Voltaremos a qualquer momento. Band Eleições. Boa noite. Agora são 10 horas e 48 minutos. O novo governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disse no primeiro pronunciamento após a conclusão da votação que vai rever a estrutura do governo para cortar custos. Zema, que conquistou 71,8% dos votos válidos, já anunciou que a equipe de transição vai começar a trabalhar nesta segunda-feira. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, alcançou 28,2% dos votos válidos. A festa de comemoração de Romeu Zema está sendo realizada em uma casa de eventos na região leste da capital. E no cenário nacional, Jair Bolsonaro, do PSL, eleito com 55,2% dos votos válidos, afirmou no primeiro pronunciamento que seu governo vai defender a Constituição. Aqui em Belo Horizonte, centenas de apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Praça 7, região central, para comemorar a vitória nas urnas. Bandeiras e cartazes mostram a satisfação dos eleitores com a vitória do presidente, que foi eleito, superando Fernando Haddad, do PT, e confirmando todas as pesquisas de opinião feitas ao longo do segundo turno. 3 metas serão as prioritárias do governador eleito Romeu Zema na administração aqui do estado de Minas Gerais, assim que ele assumir o Palácio da Liberdade. Ele conversou há pouco com nossa repórter Wanda Sampaio. O senhor esperava vencer com uma margem tão grande, mais de 70% dos votos válidos?
Bom, eu te diria que as pesquisas já sinalizavam aí que nós estávamos à frente, mas nós temos observado que nessa eleição os institutos de pesquisa muitas vezes tiveram dificuldade de estar apurando um número mais real. Então a gente estava esperançoso, mas foi além do que nós esperávamos, um pouco além. Um grande presente de aniversário, governar Minas Gerais. Sim, hoje estou completando 54 anos, vai ser um aniversário inesquecível, mas é uma responsabilidade muito grande. Minas Gerais hoje é um estado falido, um estado que precisa de medidas urgentes para poder ser retirado da UTI. Então, ao mesmo tempo que estou muito satisfeito, também tenho essa responsabilidade enorme. São duas coisas. Você tem um desafio agora pela frente, que é a questão financeira. Minas enfrenta uma das maiores crises financeiras da sua história. Como é que o senhor pretende enfrentar isso? Bom, nós vamos ter aí 3 pontos aonde nós vamos atuar. Primeiro é uma redução de despesas, como nunca se fez em Minas. Vamos reduzir as atuais 21 secretarias para 9 secretarias, cortar 80% dos cargos de indicação política, rever contratos e ver tudo que é dispensável. Então tem o primeiro ponto, que é redução de despesa. O segundo ponto seria aumentar as receitas, tornando Minas Gerais um estado amigo de quem trabalha e não inimigo de quem trabalha. E o último ponto é renegociar com o governo federal a dívida de Minas Gerais. A contrapartida que o governo exige é redução de despesa, que nós vamos estar fazendo. Isso, inclusive, deveria ter sido feito pelo governo atual e não foi, porque ele se negou a adotar medidas de economia. E é urgente. O mineiro revelou nas urnas a sua insatisfação com a política e com os governos. Além de eleger um novato para comandar o Palácio da Liberdade, o eleitor mineiro fez o mesmo voto de protesto no cenário nacional ao eleger Jair Bolsonaro para comandar o país. O presidente eleito teve aqui no estado 58,2% de votos válidos, acima do resultado obtido na média nacional, que foi de 55,15%. E eu converso agora com o cientista político Adriano Cerqueira. Boa noite, Adriano. Boa noite. Adriano, falando agora de Minas Gerais, você acredita que a experiência na gestão privada que Romeu Zema tem de 30 anos o habilita automaticamente para administrar a máquina pública ou ele terá algum tipo extra de dificuldade? É uma base boa que vai trazer, porque gerir empresas assim, bilionárias não é uma coisa fácil. Evidentemente, ele vai ter que ter um grande desafio de como encarar uma gestão pública, né? Uma administração pública que não é exatamente igual a uma empresa. Quer dizer, na empresa ele manda e, digamos assim, não tem muita dificuldade para ser obedecido, né? Ao mesmo tempo ele deve delegar muito, ele deve ter os seus auxiliares em quem ele confia. Ele dá para fazer alguma coisa nesse sentido na administração pública também. O que ele vai precisar, evidentemente, é muita habilidade política para poder fazer exatamente isso que ele falou, esse enxugamento de carros, né? Que isso aí vai mexer com o humor de muita gente. Ele vai ter que saber fazer bem esse equilíbrio de quando fazer alguma indicação política que ele vai ter que fazer, isso é inevitável, e quando que ele vai ter que realmente, ele vai ter que cortar gastos, com certeza vai ter que fazer para viabilizar o seu governo. Com certeza, ele até deixou isso bem claro na primeira entrevista, né? Falando agora um pouquinho do desempenho, comparando a Anastasia do PSDB, derrotado nestas eleições no segundo turno em relação a Zema. Ficava muito claro nas entrevistas e nos debates a capacidade de arguir muito maior de Anastasia, muito mais bem informado sobre o modo de administrar a máquina. Enquanto que o Zema mostrava fragilidade, mas parece que na visão do eleitor isso não fez nenhuma diferença, né? Olha, o segundo turno, o eleitorado, se você olha as pesquisas, não alterou, né? Então é como se as 3 semanas pudessem ser resumidas em uma só. Então, o eleitorado não levou isso em consideração, né? Ele deu uma carta branca, está confiando e espera que o novo governador faça alguma coisa. Carta branca, realmente uma confiança nas urnas, né? Um outro ponto para a gente conversar aqui, Adriano. No primeiro turno, o Romeu Zema, do Partido Novo, teve apenas 6 segundos em rádio e TV, pouquíssimo, ele mal falava o nome dele e do partido. Já no segundo turno, né, pela lei eleitoral, pela justiça eleitoral, 5 minutos para cada um dos candidatos. Mas isso não reverteu o hábito que ele já tinha de conversar com o eleitor pelas redes sociais. Minha pergunta para você, redes sociais vieram para ficar e tendem até a substituir o peso e a relevância de rádio e televisão nessa conversa com o eleitor?
Com certeza. A eleição de 2018 é um novo marco em termos de como fazer comunicação política, como fazer propaganda política. Gastaram muito poucos que tiveram as mais expressivas votações. Então, vai ter que mudar muito o que a gente chama de marketing, né? Pois é, muita coisa para ser revista, né, nas Bastante. próximas eleições. Agora, falando das fake news. Fake news, eu me lembro no primeiro turno, como elas deram trabalho naquele dia da votação, né? Como que o TSE e os TREs tiveram que agir para dar respostas rápidas combatendo fake news. Nesse segundo turno, elas deram um sossego, mas, na sua opinião, elas vão continuar a ser um problema para ser administrado por qualquer candidato? Olha, fake news, né, boataria, isso sempre vai existir, né? A questão toda é como construir uma capacidade de rapidamente reagir contra isso. Para a gente falar um pouquinho da habilidade que Romeu Zema vai ter aqui no governo de Minas para negociar com a Assembleia, ele já disse que vai fazer isso na primeira entrevista, né, após ele anunciar aí e confirmar a sua eleição. Nós temos no Partido Novo aqui em Minas Gerais apenas 3 deputados eleitos. É um partido realmente muito recente, tem 2 anos que está no mercado. Como é que ele vai fazer? Que habilidade ele vai ter que ter para conseguir fortalecer o Partido Novo e, claro, conseguir aprovar as medidas que Minas precisa? Atacar rapidamente o problema econômico. 2019 vai ser importante para ele viabilizar financeiramente o Estado, fazer um bom acordo com o governo federal, talvez trabalhar uma questão de reforma fiscal. E aí, já pensando no ano seguinte, as eleições municipais, como ampliar, né? Tá certo. Adriana, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, vamos falar um pouco mais sobre outros assuntos deste segundo turno, que foi muito tranquilo em todo o estado, com poucos registros de crimes e com votações ocorrendo normalmente. Até as fake news, que exigiram muitos pronunciamentos e investigações da Justiça Eleitoral nas últimas semanas, parece que deram uma trégua nesta reta final. E quem faz para a gente este balanço é o repórter Igor Calham. Igor, boa noite. Olá, Inácia, boa noite a todos. Olha, como você realmente disse, as fake news estiveram aí no centro dessas eleições desde o início, principalmente no primeiro turno. Então havia uma preocupação tanto do TSE quanto do TRE aqui em Belo Horizonte em relação a essas fake news. Mas olha, Inácia, realmente a gente teve um número de fake news espalhadas bem menor, nada muito grave. No primeiro turno a gente teve vídeos de pessoas votando e a urna votava automaticamente. Enfim, muitas coisas que vieram numa escala absolutamente muito menor nesse segundo turno. Agora, Inácio, fazendo aí um balanço sobre essa eleição, como você disse, foi realmente muito tranquila. Olha só, nós tivemos em Minas Gerais 581 urnas substituídas, número maior que no primeiro turno. Em ocorrências, tivemos 71 diretamente relacionadas a crimes eleitorais, 41 pessoas conduzidas pelos crimes aí, diversos crimes, né? Como boca de urna, lei seca, quebra de sigilo de voto e desacato. Inácia, em Cordislândia, nós tivemos o voto manual, né? Manuscrito. Foi o único município em Minas Gerais que nós tivemos esse problema por causa de uma urna que deu problema, a substituta também, então o pessoal nessa sessão acabou votando à mão. Tivemos problemas também em Conceição do Mato Dentro por falta de energia, mas o helicóptero da Polícia Militar levou baterias reservas e aí todo mundo, mesmo sem energia elétrica, conseguiu votar eletronicamente. Nácia? Tá certo, Igor, obrigada pelas informações. Bom, gente, Antônio Anastasia, do PSDB, candidato derrotado ao governo de Minas, agradeceu aos eleitores que deram a ele pouco mais de 28% dos votos válidos nas urnas. Em entrevista, o senador disse nesta noite que sai da campanha com a cabeça erguida. Eu quero, em primeiro lugar, antes de responder as perguntas, eu quero fazer um agradecimento muito forte a todos os mineiros que confiaram no meu nome nessa eleição. Fico muito agradecido a todos. Quero, da mesma forma, agradecer a todos aqueles que trabalharam de modo muito empenhado na minha campanha. Conversei no final do dia com o governador eleito, Romeu Zema, dei a ele os meus parabéns, o cumprimentei pela vitória expressiva, desejei boa sorte, disse que naturalmente estarei à plena disposição de Minas Gerais no Senado para ajudarmos a resgatar o Estado dessa grave crise. Uma conversa muito amistosa, como aliás tive com ele durante toda a campanha. Bom, e nós continuamos a conversar com o cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, analisa para a gente a seguinte questão do ponto de vista da política e da economia. Durante a campanha, o Romeu Zema não deixou muito claro como que ele vai fazer para atrair mais empresas para Minas ou para gerar empregos, que tem sido uma bandeira na fala dele. E, no entanto, entrar na guerra fiscal seria uma condição para atrair novas empresas, já que Minas tem perdido muitas empresas nos últimos anos, né? Ou seja, criar alguma condição de facilitação para atrair empresas. O que você acha que ele deveria fazer nesse processo de guerra fiscal? Eu acho que ele deveria trabalhar junto ao novo governo federal uma repactuação, ou seja, uma reforma tributária que pudesse ficar mais
faço a gerência de negócio. Ao mesmo tempo, reavaliar alguns tributos, como são cobrados e feitos aqui. E até mesmo melhorar o atendimento que o Estado dá junto às empresas. Desburocratizar nesse sentido. Eu acho que algumas ferramentas você consegue fazer para tentar tornar o Estado mais atraente para o negócio. Se ele conseguir fazer o que ele disse, né, é ajudar quem quer trabalhar, vai ser um bom começo, né, para atrair empresas. O investimento vem. Vamos falar um pouquinho agora do futuro político de Antônio Anastasia, derrotado hoje para o governo de Minas, mas continua senador até 2022. E daí, depois de 2022, o que você acha que a Anastasia deveria fazer? Difícil, né? Porque o PSDB, onde ele está numa situação crítica, né? Vai passar por uma mudança de comando agora com a vitória do Dória. O grupo de Minas saiu muito enfraquecido, derrotado. O Anastasia, ele tem esses 4 anos de mandato como senador e pode tentar trabalhar melhor para ver se, com a boa gestão nesses 4 anos, que futuro ele tem a partir daí. Quer dizer, manter a relevância dele, né? Sim, e ele já deu uma ideia que vai ajudar o Estado, o novo governador sendo senador. Se dispôs, inclusive, a fazer esse trabalho lá no Congresso. Vamos falar agora de Fernando Pimentel para a gente encerrar. O atual governador perdeu aí a ida para o segundo turno para o Romeu Zema, né? Um novato, ele um político experiente. E aí, quando acabar o mandato, qual será o destino de Fernando Pimentel do PT? É o grande derrotado dessa eleição, sem dúvida nenhuma. Ele está numa situação muito crítica. O PT de Minas sai muito enfraquecido. O PT de São Paulo também está numa situação crítica. O futuro dele não é bom, não. Ele vai ter que ver qual é o espaço que vai ter no novo PT que vai surgir. Tá certo. Muito obrigada pelas análises, viu, Adriano? Eu que agradeço, Inácia. Muito obrigado. Bom, ok. Muito obrigada mais uma vez. Bom, gente, e nesta segunda-feira você vai conferir a cobertura completa sobre o segundo turno aqui em Minas Gerais, no nosso jornal Band Minas, que começa às 6:50 da noite. Não perca.